Porque um robô quase perfeito, quase idêntico ao humano, nos causa mais nojo do que um robô claramente robótico. E por que um rosto gerado por inteligência artificial quase real dá aquela sensação de que tem algo errado ali, mesmo antes de você entender o que é? Isso tem nome, explicação científica, e um gráfico que os pesquisadores usam há mais de 50 anos. Com os robôs humanoides e a inteligência artificial avançando rápido, esse fenômeno nunca foi tão relevante. Hoje a gente vai entender o que é o Vale da Estranheza, por que ele acontece no nosso cérebro e como ele está aparecendo nos robôs e nas IAs mais modernas do mundo. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Gustavo, esse é o Thiago e aqui é o Ciência Sem Jalé. Deixa o like que ajuda demais. O termo foi criado em 1970 pelo professor japonês de robótica Masashiro Mori. Ele percebeu algo curioso. Quanto mais um robô se parece com um ser humano, mais simpatia a gente sente por ele, mas só até certo ponto. Quando a semelhança fica quase perfeita, quase indistinguível de um ser humano real, mas ainda com pequenas imperfeições, a reação muda completamente. Em vez de simpatia, a gente sente estranheza, desconforto e até repulsa. Se você colocar num gráfico o quanto a gente gosta de algo no eixo vertical e o quanto esse algo se parece com o humano no eixo horizontal, a linha sobe, sobe e sobe. E de repente, despenca. Esse mergulho no gráfico é o vale, daí o nome. Mas por que a gente reage desse jeito? O cérebro humano é extremamente especializado em reconhecer rostos e expressões. É uma habilidade que desenvolvemos ao longo de milhões de anos de evolução, essencial para viver em grupo. Quando alguma coisa quase passa como humana, mas tem um detalhe fora do padrão, um olhar vazio, um movimento rígido, uma pele boa demais para ser real, o cérebro capta esse erro quase instantaneamente. E alguns cientistas acreditam que essa sensação de alerta pode vir de um mecanismo antigo, ligado a evitar doenças ou reconhecer algo não vivo se passando por vivo. Ou seja, não é frescura. É o seu cérebro fazendo exatamente o que ele foi treinado para fazer durante milênios. Desconfiar de quem não bate certinho. Alguns robôs viraram exemplos clássicos disso. O Geminoid HI, criado pelo pesquisador japonês Hiroshiro Ishiguro, é uma réplica quase idêntica dele mesmo. E mesmo assim, muita gente relata desconforto ao interagir com ele. A Sofia, uma robô humanoide famosa por conversar e até expressar emoções, também é citada com frequência. As habilidades de conversação impressionam, mas o rosto quase humano e não totalmente convincente incomoda bastante gente. Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. E tem o Telenoid, o robô minimalista, sem características muito definidas, que causa desconforto justamente pelos movimentos estranhos e pela falta de expressão clara. Aqui vem uma coisa interessante. Empresas como Tesla, como Optimus e Boston Dynamics, como com a Atlas, parece ter aprendido uma lição. Os robôs delas não tentam parecer humanos de verdade. Eles têm corpo humanoide, mas o rosto liso, sem olhos realistas, sem pele. Isso não é falta de tecnologia, é uma escolha de design consciente, para evitar cair direto no fundo do Vale da Estranheza. Ou seja, quanto mais avançada fica a robótica, mais os engenheiros precisam pensar não só em fazer o robô funcionar, mas em fazer a gente se sentir confortável perto dele. E a parte atual dessa história envolve a inteligência artificial, que você provavelmente já usa. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Durante décadas, o conceito ficou restrito à robótica e à computação gráfica. Mas hoje, com a popularização de imagens e vídeos gerados por IA, o Vale da Estranheza virou um problema do dia a dia. Rostos gerados por inteligência artificial podem parecer extremamente reais à primeira vista, mas olhos com brilhos artificiais, expressões rígidas demais ou proporções faciais ligeiramente fora do padrão são suficientes para disparar aquele alerta no cérebro.
E não é só imagem parada. Pesquisas recentes mostram que até chatbots de texto simples são vistos como menos assustadores do que assistentes com avatar virtual humanoide conversando com você. Quanto mais humano o avatar parece, mais estranho o chatbot fica. Vale dizer que o Vale da Estranheza não é uma lei universal e absoluta, é uma hipótese ainda debatida entre pesquisadores. Estudos recentes mostram que fatores como cultura, contexto e até experiências prévias com o robô podem mudar a intensidade da reação de cada pessoa. Curiosamente, pesquisas com macacos também encontraram reações parecidas de estranhamento diante de rostos quase realistas, o que sugere que essa sensação pode ter raízes evolutivas bem antigas, não é algo exclusivamente humano. Segundo a hipótese original de Moren, existem duas formas de evitar o fundo do vale. Ou o design fica claramente não humano, como um robô de metal sem tentar imitar a pele e o rosto, ou ele se aproxima tanto da perfeição humana e praticamente não dá mais para notar a diferença. O problema é a zona do meio, o quase, mas não é. É exatamente aí que mora o desconforto. E é exatamente aí que boa parte da tecnologia atual, tanto em robótica quanto em IA generativa, ainda está patinando. Mas isso pode mudar? Muitos pesquisadores acreditam que sim, mas com o tempo. Conforme a tecnologia de movimento, expressão facial e renderização avança, alguns robôs IAs deverão atravessar completamente o vale, chegando a um nível de realismo em que a estranheza desaparece. Mas até lá, esse período de transição em que máquinas e imagens ficam cada vez mais parecidas com humanos, sem serem perfeitas, devem continuar gerando esse arrepio característico. O Vale da Estranheza mostra algo fascinante sobre nós mesmos. É incrivelmente bom em detectar o que não é totalmente humano, mesmo quando a gente não consegue explicar exatamente o porquê. E à medida que os robôs humanoides e inteligências artificiais forem ficando cada vez mais presentes no nosso dia a dia, entender esse fenômeno vai ser cada vez mais importante, tanto para quem cria essa tecnologia, quanto para quem convive com ela. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Nos ajude a crescer o canal Ciência Sem Jaleco mais. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, nós explicamos tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!